ouvir. Estamos te vendo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desculpe, comecei me mordendo aqui, não foi, velho? Tudo bem com vocês? Quem tá pronto aí para essa aula de Justiça de Deus? É o assunto que eu mais gosto de falar. Tô vendo umas carinhas conhecidas aqui, viu? Uns amigos aqui de internet. Tá bom? Vamos começar? Eu queria começar lendo com vocês, está escrito lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, tá bom? Esse assunto Justiça de Deus, a gente não, com certeza não conseguiria esgotar ele numa aula como essa, porém, vamos entrar de sola, vamos trazer algo poderoso, tá bom? Eu queria ler com você a partir do versículo 12. Paulo está fazendo uma comparação do que a queda, a desobediência de Adão trouxe para a humanidade e automaticamente o que a obediência de Cristo restaurou, né? E sempre quando ele faz essa comparação da queda com a restauração ela é muito superior. Então ele usa muito essa expressão muito mais, ok? Então, Romanos 5,12 diz assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 15, tá? Que a gente vai entrar mais aqui a partir disso aqui. Os primeiros textos aqui estão falando da morte até de Adão até Moisés, né? Moisés ali é até a morte e ressurreição de Cristo, né? Porque nos 4 evangelhos a gente estava ainda debaixo da antiga aliança. Não sei se vocês já lembram disso, eu falo muito sobre isso, que apesar do Novo Testamento se escrever ali a partir de Mateus, ele só entra em vigor a partir da morte de Jesus, porque um testamento só é válido no caso da morte do testador, né? Então, a nova aliança em si, ela só começa, eu digo que ela começa em Atos capítulo 2, que é o selo do Espírito Santo, certo? Que é quando ali ele vem sobre a igreja, ali se inicia a nova aliança. Antes daquilo era a antiga aliança. Por isso, muitas frases que Jesus utilizou precisam passar pela morte e ressurreição, né? Para a gente alcançar essa nova aliança, certo? Então, ele está comparando aqui, no versículo 15, ele diz algo interessante. Todavia não é um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais, olha aqui ó, a comparação, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como um caso de quem somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, esse versículo aqui é o versículo da minha vida, tá? Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito muito mais, os que recebem abundante graça, dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Presta atenção nisso aqui, ó. Diz que pela ofensa de Adão. Paulo vai utilizar dois termos aqui: ofensa e desobediência, tá? Um deles está ligado à queda, né? Cair de posição, e o outro tá ligado a se negar a ouvir, ok? Então ele vai usar ofensa e desobediência. Pela ofensa de Adão, pela queda de Adão, a morte reinou. Presta atenção. Antes de Cristo, nós estávamos debaixo do reino da morte e todas as suas consequências, que é doença, miséria, pobreza, enfermidade, tudo de ruim que há no mundo, tá? Essa morte aqui, é claro, é morte espiritual, que é a ausência da vida de Deus no homem, ok? Mas o contrário diz assim, muito mais os que recebem. Todo o meu ministério, eu trabalho com esses 5 pilares aqui, ó. Aqueles que recebem. Veja que o verbo receber, que é lambano, ele está no presente contínuo. Não recebeu ou receberão, recebem. Estamos sempre recebendo, ok? Recebem.
Esses dois pilares, quando você recebe abundante graça e dom da justiça, automaticamente, por consequência, você vai reinar em vida. Certo? Por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Então, nós temos aqui recebem, e recebem a gente pode dizer que é pela fé, né? A fé em si está ligada à forma como você recebe. Graça é a forma como Deus nos abençoou. Fé é a forma como a gente recebe tudo que Deus nos deu pela graça. Ok? Então, lambano. E lambano não é uma expressão utilizada em uma condição passiva. Tipo, você pede algo a Deus e espera que ele derrame na sua mão, que ele coloque na sua mão isso, certo? Não, lambano não é isso. Lambano é você ir até alguém e tomar aquilo que te pertence. Então, a fé não é esperar que Deus coloque algo em minha mão. Fé é você ir até Deus e pegar dele aquilo que ele já te deu, que já te pertence, já foi te dado em Cristo. Ok? É claro que tudo que vamos receber não pode estar apoiado num esforço humano. Fé não pode ser atrelada a um esforço. Eu tenho que crer. Fé é uma consequência. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz que o Espírito Santo nos revelou, ou nos revela, tudo o que de graça nos foi dado. Então, até o que Deus nos deu, a gente precisa de revelação do Espírito Santo para que a gente possa se apossar, a gente possa pegar, tá? Então, lambano é isso. Então, fé, abundante graça, que eu já falei, é a forma como Deus te abençoou. Dom da justiça, dom aqui é presente, é carisma. Não é autojustificação, é a justificação concedida por Deus a nós, tá? Dom é o presente que Deus te deu. E fala de uma condição, tá? Automaticamente você vai reinar em vida. Então a gente tem aqui fé, graça, justiça, reino de Deus, que é reinar em vida, que é dominar e governar sobre tudo que um dia te dominou. E por último, nós temos por meio de um só Cristo Jesus, que é a identidade de Cristo. Esses 5 pilares eu sempre trabalho, tá? Mas o foco aqui desse texto também, que eu quero que é o tema da nossa aula, é a questão da justificação. Muitas pessoas atrelam justificação ou a justiça de Deus como algo punitivo, né? Entre aspas, fulano me agrediu, fez alguma coisa contra mim, mas Deus é minha justiça, né? Então Deus vai meter a mão na pessoa para provar que eu estou certo, né? Deus vai brigar com a pessoa. Não, não, isso não é justificação. Muitas pessoas atrelam a justiça de Deus como uma linguagem de juízo e não de justificação. Justificação significa Deus trazer o homem ao estado aprovado, original. Né? Trazer de volta o homem para o seu estado original, de aprovado e aceito diante dele, como se o pecado jamais tivesse existido. Isso é a posição de alguém que ocupa essa condição de justificado. Estão entendendo, gente? Então, Paulo vai dizer aos Romanos que Deus é justo e justificador de todo aquele que crê. Deus não é o agente punitivo, Deus é o justificador, ok? Como eu recebo essa justificação? Pela fé. Justificados, pois, Romanos 5, mediante a fé, temos paz com Deus. Entende? Lembra Romanos 10, 9 e 10? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Entende? Então, infelizmente, esses versículos 9 e 10 do capítulo 10 de Romanos, as pessoas usam só para confissão como Jesus Senhor e Salvador. Não explica o que é crer com o coração para a justiça, né? Então, fica nesse desequilíbrio. A pessoa recebe Jesus, mas ela não entende nada o que é que essa salvação promoveu para ela. Certo? Então, Paulo está falando sobre essa justificação. Para você entender melhor, lá no versículo 18 diz assim, ó, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,19.
Veja que a condição de justo é o contrário da condição de pecador. Desculpe as suas músicas antigas que você ouve, mas não existe essa questão de os pecadores remidos. Não, ou você é uma coisa ou você é outra. Tá bom? Esse versículo 19, ele gera um pouco de polêmica, porque muitas pessoas acham, né, que o homem se torna pecador quando ele peca. Porém, segundo Romanos 5,19, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Porque a condição de pecador não é a profissão de quem peca, não, gente. Eu peco muito, eu sou pecador. Não, não é isso, não. Pecador tem a ver com origem. Pecador tem a ver de quem eu sou filho. Quando Adão gerou Caim e Abel, ele já gerou após a queda. Então, ele já estava na condição de pecado. E, biblicamente, lá em Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, 2, do capítulo 1, um princípio diz o seguinte: cada semente produz segundo a sua espécie. O que é que uma semente pecador vai produzir? Pecador, sim ou não? Entende? Aí não há como mudar a condição desse ser humano. Ainda que ele faça tudo certo, ele não vai mudar a sua condição porque tem a ver com a sua origem. Para mudar a condição de pecador, precisa de uma nova semente e uma semente perfeita. É por isso que vem agora e se manifesta um último Adão, chamado Jesus Cristo. E também acontece um novo nascimento, ou seja, uma nova origem. Eu venho agora de um outro Adão, perfeito, de uma semente corruptível, justo. Então, o que era pecador gerou pecador, o que é justo gera justo. Então, quando você nasceu de novo, você deixa de ser o que sua mãe gerou, deixa de ser pecador e passa a ser uma nova criação. Você passa a ser tão justo quanto Jesus, porque você é da mesma espécie que ele. Você é nada diferente com ele. A única coisa que difere ainda você de Jesus é porque o seu corpo ainda é decaído, mas você vai receber um corpo semelhante ao dele. Ok? Então, você é justo, não pela sua obediência, mas pela obediência de Cristo. E vamos colocar um outro fator aqui. Quando se fala de obediência de Cristo, eu não estou falando de obediência à lei. Eu não estou eu não tô falando de obediência a mandamentos, mas principalmente obediência ao propósito que Deus estabeleceu para ele. Filipenses capítulo 2, Paulo fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Ok? Tudo bem até aí? Então, por crer em Jesus, você acaba adquirindo a mesma condição que ele deu a você. Ok? A gente vai falar ainda um pouco sobre identificação e substituição, que são dois pilares também da justiça de Deus. Agora, é engraçado que a gente não pode também desfazer uma coisa da outra. Não tem como ensinar a justiça de Deus sem ensinar a graça. Porque não sei se você está vendo aqui esse capítulo 5, Paulo está citando as duas coisas atreladas. Sobreveio a graça para a justificação, né, que dá vida. Então, olha o versículo 20, que é que ele diz, ó, sobreveio a lei, depois de dizer que pela obediência de Cristo muitos se tornaram justos, ele diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para dar força à ofensa, para fazer a ofensa crescer. Mas onde abundou o pecado, superabundou ou hiperabundou a graça de Deus. Eu não sei se você geralmente ouve mensagens de legalistas, eles nunca leem a primeira parte do versículo 20, eles sempre lêem a segunda, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eles não leem que sobreveio a lei para avultar a ofensa. Entende? Que esse superabundar da graça é por causa da lei. Ok? Aí no capítulo 6 ele começa, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Não, não, a gente não é desse grupo. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para o pecado, morremos. É aqui que o ensinamento da graça difere
o ensinamento de legalismo. Tanto pregadores da graça como pregadores de legalismo têm o mesmo foco, que é levar a pessoa a uma vida boa, a viver bem, em obediência. Tá lá, santidade, ok. Só que a forma como é conduzido isso é que é diferente. O legalista acha que você tem que lutar contra o pecado, vencer o pecado, você tem que brigar contra o pecado, tem que evitar um lugar, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Paulo está dizendo, como nós viveremos no pecado, nós que para ele morremos. O mensageiro da graça ensina o que já aconteceu com você, o que é que Cristo já fez por você. Que é matou a sua velha vida, matou a sua velha natureza na cruz e te deu a vida dele para viver. E essa vida dele, ela pode levar você a reinar sobre o pecado. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, Céu, não estou entendendo, pensei que a aula era a justiça de Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 10, versículo 4, 3 e 4. Presta atenção nisso aqui, ó. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, Paulo está falando a respeito dos judeus, tá bom? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não há justiça da fé sem a lei chegar ao seu fim. Pausa para desbugar. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Entenda que a lei mosaica, ela tinha uma justiça, que é a justiça das obras. Se você obedecer os meus mandamentos, você é fiel e justo para abençoar as pessoas. Então, Deus, se você obedecesse os mandamentos, Deus te abençoava. Se você desobedecesse, Deus te amaldiçoava. Então, era apoiado nas obras dos homens, porque o homem não tinha uma nova natureza, então Deus precisava da lei para controlá-lo. Mas esse tipo de justiça se encerra em Cristo. Agora, o que eu conseguia pelas obras, debaixo da lei, agora eu vou conseguir pela fé. Crendo que já está feito. Crendo que Deus já me deu, que já me abençoou, que já me curou. Entende? Então, crendo que eu já sou justificado. A lei mosaica, ela possuía também a dois aspectos, que era a lei civil, que eram os mandamentos, e tinha a lei cerimonial. Certo? Se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Que era um tipo de reconciliação proposta por Deus, temporária, que durava um ano, através dos sacrifícios dos animais. Certo? Tudo isso tem seu fim. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 10, diz que Jesus ofereceu um outro sacrifício. Então, assim, é um outro aspecto. Mas, como assim? A justiça de Deus tem a ver com a lei mosaica. O problema todo, a gente estava até conversando na sala aqui há pouco, é que tem muitas igrejas que querem ensinar sobre a justiça de Deus, querem ensinar sobre fé, querem ensinar sobre a graça, sem colocar em seus ensinamentos que na nova aliança nós não estamos mais debaixo da lei. Enquanto tiver vestígio de legalismo, a sua fé não vai funcionar. Enquanto você achar que é por suas obras que Deus te abençoa, você nem precisa crer. Então, Paulo combateu isso o tempo todo aos romanos, Paulo combateu isso aos Gálatas, Paulo diz 2 vezes no capítulo 3 de Gálatas, vocês receberam o Espírito Santo por obras da lei ou pela pregação da fé? Você sabia que o contrário de fé não é incredulidade? É obra? Simples assim. Então, enquanto a lei não chegar ao seu fim, eu não tenho como ser justificado pela fé. Então, muita gente nem sabe o que é ser justiça de Deus, o que é ser justificado. Muita gente ainda acha que é pecador, que é pó, cinza, vermezinho de Jacó, verruga de Abraão, sei lá o que a pessoa pensa que ela é. Ela não sabe que na nova aliança, através de Jesus, ela é filho de Deus, mas ela aprendeu que quanto mais ela se humilha, mais Deus é glorificado. Não, gente, às vezes a humilhação sua é sua ignorância.
Eu sou pai, eu não quero que meus filhos se humilhem diante de mim, não. Eu quero que eles entendam o que é que eu estou causando neles, o que é que eu estou tornando eles. Eles vivam aquilo que eu quero que eles vivam. Eu não quero meu filho de cabeça baixa com a cara no pó, não. Eu quero meu filho me abraçando, me olhando nos olhos. Porque ele é meu filho, ele não é meu servo. Ok? Então, esse ponto precisa ficar claro sobre justificação. Tá? Enquanto a lei não se findar, e se há aqui alguma objeção com relação à lei mosaica, eu sei que muita gente foi doutrinado baseado em Mateus 5,17, né, que Jesus disse que não veio revogar a lei e os profetas e veio cumprir. Cumprir não é obedecer, cumprir é levar ao fim, tá bom? E Jesus não falou lei apenas, Jesus falou lei e os profetas. Então, quando ele fala lei para os profetas, ele está falando de todo o Antigo Testamento. Eu não vim anular o Antigo Testamento, eu vim cumprir. Mas se há alguma dúvida sobre isso, deixa eu botar um parêntese aqui. Efésios capítulo 1, por favor. Qualquer coisa vocês me pedem para respirar, viu, gente? Que eu vou metralhar aqui. Quando eu falo desses assuntos, meu amigo. Acho que é capítulo 2, se eu não me engano. Vamos lá. Efésios 2,15, vamos lá. Vamos do 14, assim, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, inimizade. Versículo 15, por favor, lê na sua Bíblia aí, para não dizer que é uma versão de Céu Fernandes, tá bom? Aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aboliu a lei, tá? Então, se um legalista chegar para você, mas Jesus falou, né, que não veio abolir a lei. Como é que você me explica isso? Eu falei, se você me explicar o que é que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 15. Se você me explicar o que é que diz em Romanos capítulo 10, versículo 4. Se você me explicar o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz que nós não estamos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Se você me explicar sobre isso aí, tudo bem. Eu tento explicar para você o que é que diz em Mateus 5,17. Ok? Estamos numa nova aliança. Tá? Aí alguém colocou aqui, ele aboliu a forma, as cerimônias. Não, aqui no 15 está dizendo, aboliu a lei na sua carne, a lei dos mandamentos. Tá? Não é cerimonial. É a lei dos mandamentos. Aqui está deixando claro. Tá bom? Então, aos Gálatas ele também fala, vocês ainda estão tentando se aperfeiçoar na carne, né? Com mandamentos carnais. Não, não, não. Agora eu vivo pela fé. E o que a gente precisa entender é que Deus, ele substitui as tábuas da lei, conduzir o povo, pela pessoa do Espírito Santo. Ok? Quando ele vai comparar lá em 2 Coríntios capítulo 13, ele fala ó, o ministério da morte, que é a lei, e o ministério do Espírito, que é do Espírito Santo. Olha a diferença. É uma coisa, eu agora sou conduzido por uma pessoa. Não é que agora eu posso adulterar, matar e roubar. Mas vamos lá, agora eu sou guiado pelo Espírito. Aquele que é santo, Espírito Santo, vai me conduzir a fazer o quê? Só que é pela fé, você tem que viver confiando nele, não mais em si mesmo. E nem todo mundo quer isso. Ok? Efésios 2, 14 e 15. Certo? Então, dito isto, a gente precisa assimilar. Eu queria ler com vocês agora lá o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se você quiser escrever sobre justificação, justificação é a doutrina que trata em como o homem foi trazido por Deus
de novo à sua posição original, uma condição aceitável diante dele, como se o pecado jamais tivesse existido. Certo? 2 Coríntios 5,16, que as pessoas não entendem isso. Quando a gente diz que a gente é justo, tá? Só para complementar isso aí, a gente está dizendo que a gente tem uma condição agradável diante de Deus, aceitável diante dele, ok? A mesma condição aceitável diante dele que Jesus tem. 1 João 4,17. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Não diz assim como ele foi, diz assim como ele é. Tem até o caso de uma mulher, que eu sempre cito isso, que ela foi fazer o exame de mama, né? E constatou lá um nódulo no seio dela. E quando ela pegou aquele exame, que ela leu lá um nódulo maligno, o Espírito Santo falou com ela: Jesus tem nódulo no seio? Ela falou: claro que não. Aí ele falou: por que você vai aceitar? Assim como ele é, você é. Ela pegou aquele exame, botou no chão, botou lá na bancada, levantou as mãos e disse: obrigado, Pai. Assim como Jesus é saudável, eu também sou. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assim como ele é saudável, eu também sou. Meses depois, aquela mulher voltou no hospital, fez o exame. Só faltou o exame de ser, ser escrito, né? Assim como Jesus é curado, você é. E não deu mais nódulo nenhum, não constou mais nada. Ela apenas aceitou o que o Espírito Santo deu a ela. Estão entendendo, gente? 2 Coríntios 5,16 diz assim, ó. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos segundo a carne a Cristo, já agora não conhecemos desse modo. Estou ensinando um seminário sobre isso. Existem dois tipos de vida, tá? A vida na carne, essa vida na carne é para quem não nasceu de novo, e a vida no espírito, são aqueles que nasceram de novo. Quem nasceu de novo não pode viver na carne, porque ele já está vivendo no espírito. Mas ele pode decidir andar na carne, que é andar na sua justiça própria, na confiança em si mesmo, apoiar exatamente nas suas próprias obras. Andar no espírito, por sua vez, é andar nessa nova realidade do novo nascimento pela influência do Espírito Santo. Tudo bem até aí, gente? Ok? Então, Paulo está dizendo, ó, agora, a partir de agora, a ninguém consideramos segundo a carne. Me desculpe, mas você não é mais o que sua mãe gerou. Você agora é fruto de um novo nascimento. Você agora é da mesma espécie que Jesus. E Paulo vai dizer isso aqui no versículo 17. Todo mundo já leu tanto esse texto, mas não explica. E assim, se alguém está em Cristo, depois de não considerar, mas não se enxergar mais segundo a carne, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas, a vida na carne, já passou, eis que tudo se fez novo. Ok? Nós temos aqui nesse texto dois pontos maravilhosos. Não sei se você lembra na nossa escolinha, né? As aulas de inglês, verbo to be, lembra? Ser, estar, lembra? Se estudar, não lembra de nada disso. Mas nós temos aqui dois pontos específicos. Se alguém. Tem alguém aqui nessa aula, gente? Se alguém, tem alguém aqui? Não é o pastor, o líder, alguém. Se tiver alguém aqui, então pronto, você está dentro desse versículo aqui. Se alguém está, isso fala de quê? De posição. Você está em um lugar. Nova criatura é. Isso fala de condição. Então, eu estou e eu sou. Eu estou e eu sou. Você tem uma posição de justiça, porque você está em Cristo, e você tem uma condição de justiça, porque você é uma nova criação. No grego aqui, nova criação, ela pode ser descrita como nova espécie de humanidade do mesmo modelo que Jesus. Então você é uma nova espécie de humanidade. Ok? Então, se alguém está, nova criatura é.
Geralmente a sua posição, o estar, está conectado com as coisas que você vai usufruir de Deus. Mas geralmente a sua condição está conectada com o que você vai manifestar de Deus. Anota isso aí. A minha posição pode estar condicionada ao que eu vou conectada com o que eu vou manifestar. Certo? Então, se alguém está em Cristo, por exemplo, por que é que eu vou usufruir, céu? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Onde é que você está? Você está em Cristo. O Senhor suprirá cada uma das suas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo. Porque todas são as promessas nele, em Cristo, nós temos o sim e o amém. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, posição também. Então, tudo que Deus te deu já está no lugar onde você foi colocado. Lambando, vai lá e pega. Ok? Porém, a sua condição, que está falando da sua identidade, está relacionada com o que você vai manifestar. Porque quando diz lá em Romanos, capítulo 8, que se alguém, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ali não está falando de posição, está falando de condição. A criação não está aguardando onde você está. A criação está aguardando a manifestação do que você é. Do que ele te tornou. Estão entendendo, gente? Então nós temos um lugar de desfrute, mas temos principalmente um lugar de manifestação. A gente foi chamado ser filho de Deus, desculpe ser polêmico, mas filho de Deus significa ser Deus em carne. Tá? Significa que você agora é de uma espécie divina. Você tem o DNA do seu pai. Ok? Mas tem muito filho de Deus aí que se acha pós cinza, vermezinho de Jacó. Beleza. Fica aí você, assim, eu não. Tá? Então, Paulo vai continuar lá em 2 Coríntios, ele diz assim, ora, tudo provém de Deus. Vamos lá, tudo provém de Deus. Tudo que é céu, tudo relacionado à reconciliação, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu fui reconciliado e também recebi uma capacidade para reconciliar pessoas com Deus. Ok? Então, aqui a gente quebra vários biscoitos de pregadores da parábola do filho pródigo. Primeiro, pródigo não significa perdido. Pródigo significa aquele que desperdiça os bens. Segundo, porque quem quer o filho pródigo que tem que voltar para a igreja. Não, a Bíblia não diz que é sobre voltar para a igreja. Deus nos reconciliou consigo, é voltar para o Pai. É voltar para Deus, tá bom? Segundo, a parábola não fala do filho voltando para casa. Foi o pai que correu ao encontro dele. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então não é sobre um filho que está voltando, é um pai desesperado de amor que foi em busca dele. Por isso que a reconciliação partiu de Deus e não de nós. Jamais. A gente só aceitou ela. Só acreditou nela. E ele nos trouxe de volta. Tá bom? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, a humanidade, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação e temos a palavra da reconciliação. De sorte, somos embaixadores de Cristo. E aí o versículo 21, que é um dos versículos também da minha vida, diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, conhecer aqui é não se relacionou com o pecado, não cometeu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aqui o nele de novo, tá vendo? Posição nele. Tá? Olha aqui, gente. Isso aqui é para religioso entender que Cristo foi feito pecado. Meu Deus do céu. Isso é muito maluco. Né? Como assim Cristo foi feito pecado? É o que Paulo está dizendo. Mas com o propósito para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, deixa eu usar uma tipologia. Não sei como é que está meu tempo aí. Mas deixa eu correr com isso aqui para vocês entenderem, até na lei cerimonial, para vocês entenderem melhor, porque é o seguinte,
O verbo reconciliar aqui no grego, é, ele se chama, é traduzido por catalhaço. Catalhaço é uma fusão de duas palavras, cata e alhaço. Cata está ligada a unir duas partes, mas alhaço está ligado a troca, substituição. Então, o que Paulo está falando aqui, a melhor tradução para esse texto é que Deus nos reconciliou consigo por meio de uma substituição. Isso é um aspecto da justiça de Deus. Jesus se identificou conosco e nos substituiu. Pega aqui, os dois pilares são a morte da obra consumada de Cristo e a ressurreição. Certo? Gente, eu tenho uma série sobre substituição. Eu descobri, por enquanto, 30 aspectos da substituição. 30! Tudo que nós recebemos, tudo que nós vamos usufruir, manifestar, parte da substituição. Exemplo, por que nós somos abençoados? Porque somos bons? Não, porque ele foi feito maldição. Por que nós somos ricos? 2 Coríntios 8:9. Porque ele foi feito pobre. Por que nós somos filhos? Porque ele foi feito servo. Se você for olhar tudo, por que nós somos curados? Porque ele foi ferido. Entende? Tudo que nós usufruímos, Jesus recebeu o contrário. Isso é substituição, isso é uma troca. Certo? Então, o que é a cruz? A cruz é Jesus recebendo. Isso é o maior conceito de graça que eu tenho na minha vida. Anota isso aí. A cruz é Jesus morrendo a morte que eu merecia. A ressurreição sou eu vivendo a vida que ele merece. Graça é viver a vida que Jesus merece. Quem entendeu isso aí? 30 aspectos de descobrir. E aí vai ali do Getsemane, porque o homem caiu no jardim, então é no jardim que tem que ser a restauração. Você vai ver Jesus recebendo uma coroa de espinho, Adão pecou, a terra produziu espinho, tudo, todos os aspectos. Não posso falar tudo agora, não vou conseguir. Porém, a justificação, ela é algo mais profundo apenas do que Jesus colocar minhas doenças no corpo dele. Não. Tem a parada chamada identificação. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 6 que nós fomos crucificados com Cristo para que o corpo do pecado fosse destruído. O que isso quer dizer, gente? Eu tô pisando na porta, tá? Vocês vão dormir hoje bugado. O que isso quer dizer? É que na cruz, para Deus, não são as doenças de Céu Fernandes que ele colocou no corpo de Jesus, só não. Para Deus, isso fala de identidade ou identificação. Para Deus, o Céu Fernandes, sujeito à doença, foi crucificado com Cristo e morreu com ele. O Céu Fernandes, sujeito à pobreza, morreu com ele. O Céu Fernandes, sujeito à falta, a qualquer coisa, morreu, foi destruído, foi punido no corpo de Jesus. Então, após a ressurreição, o que existe agora não é mais aquele Céu Fernandes, é um novo Céu Fernandes. Entende? Então, Jesus não levou só suas coisas, ele levou você. Ele acabou com você, com a sua velha vida na cruz. E te deu uma vida nova. É por isso que é evangelho, gente, não é Deus consertando sua vida, não é Deus melhorando sua vida, não é Deus evoluindo você, não. É Deus destruindo a sua vida e dando a vida de Jesus para você viver. É uma vida nova. Paulo diz, nós andamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Entende? Então, é uma nova vida. Não tente melhorar a sua vida. Vá se despir dela para viver a vida de Jesus. É uma vida muito melhor. A sua família não precisa de mais um evangélico, de mais um religioso. Sua família precisa de um Cristo. Seus amigos precisam de um Cristo. Sua faculdade, seu trabalho, sei lá, precisa de um Cristo. Pior coisa que acontece com um filho de Deus é receber Jesus e se tornar evangélico, católico, espírita, um religioso. Você acaba com a obra de Cristo. Você acha que são suas obrigações religiosas que vão te tornar aceito e não a sua fé no que Cristo já te tornou.
Entende? É algo, céu, eu aprendi, né, que se eu confessar, aí blá, 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 aí fica nessa coisa de confessar, 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 parece um papagaio gospel. Não, irmão, a sua força não está na sua confissão, a sua força está na obra de Cristo. Você pode liberar a obra dele através de palavras, ok. Entende? Mas assim, presta atenção. Mas Salomão falou, céu, que a vida e morte e vida estão no poder da língua. Né? Salomão falou, pois é. Tudo que Salomão falou precisa passar pelo que Cristo fez. Que Salomão falou para pessoas que eram mortas espiritualmente. Você é uma nova criatura. Ok? Então, como é que passa, céu? Morte e vida. Morte e vida são os dois pilares. Jesus morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou vida para a nossa justificação. Então, como é que esse versículo se aplica? Toda a morte e ressurreição de Cristo podem ser liberadas a partir das nossas palavras. Toda a sua obra consumada, a sua morte e ressurreição podem ser liberadas agora através da nossa voz. Você pode liberar, eu sou curado. Cara, essa substituição é tão fantástica que o Espírito Santo falou comigo, Céu, sabe por que você pode falar hoje e as coisas vão acontecer? Não é porque sua voz é bonita, é porque Jesus veio como ovelha muda. Ele se calou para te dar uma voz. Sabe por que você pode se encher do Espírito? Porque ele se esvaziou de si mesmo. Substituição. Sabe por que você pode viver a vida dele? Porque ele morreu sua morte. Ô céu, mas eu não mereço essa vida. Mas Jesus também não merecia aquele sofrimento. Eu não mereço essa prosperidade. Mas Jesus também não merecia chegar ao nível mais extremo de pobreza, que é mendigar água. Ok? Presta atenção aqui comigo. Na lei cerimonial, que a gente chama a Bíblia chama de expiação, né? Lá em Levítico capítulo 1, havia umas cerimônias, né? Então, expiação significa fazer reconciliação. Então, o povo de Israel, ele fazia todo ano após ano, ele fazia aqueles rituais de purificação. E se Deus aceitasse aquele sacrifício, eles tinham um ano de paz, eles venciam todas as guerras, doença não chegava no arraial, doença não chegava, antiga aliança, tá? E eles frutificavam, a colheita era abundante, sobrenaturalmente. Como era esse ritual? Geralmente, você cometeu pecado, você deveria trazer um animal, vamos colocar aqui um cordeiro, tá? Na presença de um sacerdote. E veja, quem cometeu pecado foi você, mas quem era examinado era o cordeiro. Isso aqui já aponta para alguém, né? Já te lembra alguém, né? Estudiosos como Flávio José do primeiro século acreditam que esse exame era tão apurado, mas tão apurado, que eram necessários, às vezes, 3 a 4 sacerdotes. Porque tudo naquele sacrifício dependia da perfeição do cordeiro. Ok? Uma vez que esse cordeiro foi examinado, não achou nenhuma verruga, nem nada de ruim nele, ele era agora levado para um homem, e aquele homem que trouxe o cordeiro deveria impor a sua mão sobre aquele animal, certo? Para que os seus pecados cometidos, não a sua natureza de pecado, mas os seus pecados fossem transferidos para o animal e a inocência do animal fosse transferida para ele. Substituição. Agora esse cordeiro se transformou num recipiente de pecado. Ele precisa ser sacrificado. Então, o seu sangue era retirado, mas o seu corpo era cortado e colocado sobre a lenha, fogo, para consumir. Ali significa o juízo de Deus contra o pecado cometido por aquele homem. Porque o fogo era sobre o cordeiro? Porque o cordeiro se transformou no recipiente do pecado daquele homem. Sim ou não? Tudo bem até aí, gente? Ok? Em seguida, pegava esse sangue, agora o sumo sacerdote, ok? Pegava esse sangue, com todo o ritual de purificação. Eu estou resumindo, tá? Ele adentrava a parte mais interior do tabernáculo, do templo, no Santo dos Santos. Lá havia um objeto chamado Arca da Aliança,
que era uma caixa de madeira revestida de ouro. Dentro dessa arca tinha as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. 3 representações. A lei é a força do pecado, a vara de Arão representa a insubmissão do povo, que se voltou contra o sacerdócio de Arão, e como é que se diz? E o maná representa a murmuração do povo. Deus falou, coloca a força do o pecado, a murmuração, a desobediência, a insubmissão dentro dessa caixa e fecha. Lacra. Toda vez que tentavam abrir, vinha juízo, porque Deus tinha contato visual com o pecado do povo. Sobre essa arca, tinham 2 querubins, entre eles uma bacia de ouro, modelada à base de pancadas. Te lembra alguém? Agressão? Chamado propiciatório. E nesse propiciatório era onde o sangue deveria ser derramado. Tudo isso aqui, gente, é ilustração a respeito do futuro. Porque onde é que estava o pecado, a insubmissão, a murmuração do povo? Dentro da arca, certo? Aqui embaixo, ok? Deus falou com Moisés, então Moisés, então eu virei e falarei contigo sobre o propiciatório. Então, entre o pecado e Deus tem o propiciatório. E dentro do propiciatório tem o sangue. Isso aqui é um aspecto de que Deus queria ver o pecado do povo pelo sangue. Isso iria conter o juízo. Entende? Então, esse sangue deveria ser puro. Ok? Se o ritual fosse cumprido com excelência, Deus aceitava aquele sacrifício, eles tinham 1 ano de reconciliação. E por consequência da reconciliação, tinham paz, venciam as guerras, prosperavam e doença não chegava. Tudo bem até aí? Tudo isso aqui aponta para Jesus. Tudo isso aqui é sobre Jesus. Primeiro, Jesus é um cordeiro melhor e quando aceitou o propósito no Getsemane, né? Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele foi conduzido pelos soldados para ser examinado por Anás, Caifás, Herodes e Pilatos. Ninguém achou pecado nele. É o cordeiro sem pecado. Então ele é levado para a cruz, lenha, lembra? E na cruz ele se torna pecado, como Paulo falou aqui. Só que o cordeiro da antiga aliança recebia os pecados. O Jesus não, ele recebeu a natureza de pecado. O nosso pecado, nossa condição, tá? Nossa natureza, a nossa identidade de pecado foi colocada nele. Para quê? Para acontecer exatamente como o cordeiro, para ser julgada no corpo de Jesus. O que você foi já foi julgado no corpo de Jesus. Não só o que você fez, mas o que você foi. Ok? Mas ele também, além de cordeiro, ele também é o propiciatório. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 17, ele fala, no aperfeiçoado, no versículo 10, ele diz, nisso consiste o amor de Deus, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e entregou seu Filho como propiciação, o propiciatório pelos nossos pecados. E é engraçado que quando Maria olha para o túmulo, né, ela entra lá e ela vê um anjo numa ponta e um anjo na outra, olhando para o lugar onde Jesus havia se colocado. O que é que tinha em cima da arca, gente? Um querubim e o outro, numa ponta ou na outra, olhando o propiciatório. O que é que Maria viu? Um anjo numa ponta, na outra, olhando para onde? O perfeito propiciatório. Então, Israel tinha 1 ano de reconciliação se o sacrifício fosse aceito. Nós temos, segundo o escritor da Carta aos Hebreus, capítulo 10, que Jesus adentrou, como sumo sacerdote também, ele adentrou o Santo do Santo Celestial, oferecendo o seu próprio sangue, e alcançou eterna redenção. Se Israel tinha 1 ano de paz, vitória e prosperidade por conta do sacrifício aceito, imagine o que é que nós vamos ter através do sacrifício de Jesus. Mas isso fala de quê? De substituição. Ele recebeu o que merecíamos para nos oferecer o que ele merece. Isso é justificação. Vai muito além de ter apenas uma condição aceitável. Eu só aceito porque meu substituto foi rejeitado. Entende? Então, é sobre isso que a justificação pela fé trata. É sobre essa condição
Deus não tem filho predileto. Assim como ele ama o mais velho, ele ama os outros. A condição de justiça, isso é escandaloso, que ela não coloca você numa posição inferior à de Jesus diante do Pai. É claro que você nunca vai ter a glória de Jesus, porque não foi você que morreu na cruz, nem ressuscitou. Porém, a posição que você ocupa diante do Pai é a mesma. E Jesus quer que realmente você viva isso e manifeste isso. Porque a gente fica numa posição passiva, né? Quer entender tudo que Jesus fez para que a gente possa usufruir. Mas é principalmente para que a gente possa manifestar. Por isso que ele falou: as obras que eu fiz vocês podem fazer e ainda obras maiores. Entende? Então, isso fala de substituição, isso fala de identificação, porque são pilares da justiça de Deus. Você pode ser chamado de justo, você pode ser chamado de justificado, mas também você pode ser chamado de justiça de Deus. É quando Deus prova através de você que ele é justo. Vocês pegaram isso aí? Não, pegaram não, né? Poxa, uma pessoa que está doente agora, ou que uma criança que nasceu com algum problema físico, você sabia que essas pessoas acham que Deus é injusto? Que elas acham que Deus permitiu isso? Aí Deus só quer que a justiça dele, que um filho, que a justiça dele, vá até lá, ore por essa criança, ela vai ser curada. Pronto, toda essa consciência da mulher de que Deus era injusto vai cair por terra. Deus é bom agora, Deus é justo porque a justiça dele se manifestou. Entende? Nós somos chamados para isso. Entende? Se você se enxergar ainda como religioso, você vai ficar anos e anos numa igreja esperando receber alguma coisa de Deus. Porém, se você se vê como filho, você vai querer manifestar as coisas, querer fazer algo diferente. Entende? Eu tenho dado aula em vários lugares e eu falo, cara, onde eu vou, alguma coisa acontece. Não tem jeito. Outro dia, eu ganhei aqui um Botox. Eu vou fazer esse negócio aí para ver se eu fico mais novo. Tô velho já. Pois é, amigo. Um dia que eu fui para fazer Botox, tinha uma funcionária lá da clínica que estava com um problema de hemorragia. Uma linguagem bíblica, né? Mulher do fluxo de sangue. Pois é, não tinha nada a ver com Botox. Era Deus querendo alcançar uma pessoa. Mulher evangélica, tá? Já procurou várias coisas. Mesma coisa da outra, situação da outra. Não parava esse sangramento até o dia que eu cheguei lá. Orei por ela, ensinei um pouco a palavra para gerar fé no coração dela, impus a mão sobre ela, ela foi curada. Entende? Porque eu não tô mais nessa onda de manifestar coisas em um prédio. Eu sou o prédio. Então, onde eu for, alguma coisa tem que acontecer. Entende? Me chamaram para atender um cara que estava viciado em droga, destruindo a família toda. Saí de lá meia hora depois, o cara me testando. Ah, porque muita gente já orou por mim, mas eu não sinto nada. Eu falei, fica quietinho aí, me dá um violão aqui rapidinho. Peguei o violão, três acordinhos, já tava se tremendo todo, quase caindo no chão. Eu falei, ah, é? Toma, distraído. Eu gosto assim, amostradinho. Moral da história, saí de lá meia hora depois, toda a família, 5 pessoas receberam Jesus. Entende? Não trouxe nada muito profundo, trouxe algo dentro do que eles conseguiam assimilar. Então, é o que escreveram aqui, o filho manifesta o pai. É para isso que vocês estão fazendo um curso, gente. É para isso que vocês precisam estudar, para aprender a manifestar o pai. Não é para se encher de conhecimento. Ah, eu sei. Não. Vamos operar milagres, vamos manifestar Jesus para as pessoas. Eu já tive 2 experiências de pessoas num lugar não conseguir me olhar para mim. Uma pastora no interior de Sergipe, olhou, de Pernambuco, olhou para mim. O pastor estava um tumulto lá, ensinando para os líderes, ninguém estava entendendo nada. Ele pediu para eu trazer uma palavra, trouxe uma palavra de 5 minutos, ajustou tudo. Uma pastora olhou para mim, obrigado, Jesus, porque você veio em minha cidade. Eu falei, Jesus, que brincadeira é essa? E ela 3 vezes repetiu, obrigado, Jesus. Até que eu comecei a rir, eu, assim, tipo, sai de mim, né? Arreda-te de mim, né? Quero essa moral, não. Ela falou, eu não tô falando com você, não, cara. Eu tô falando com o que eu tô vendo em você. Eu não tô brincando, não. Eu sou uma pastora. Eu falei, tá bom, desculpa aí, foi mal.
eu não estou conseguindo mais ver você, eu só estou conseguindo ver Jesus na minha frente. Eu falei, ah, tá, desculpa aí, foi mal, então tá bom, tô aqui nessa cidade, entendeu? E uma outra mulher também que foi curada vendo Jesus em mim. Isso é comum, isso não pode ser, ah, que coisa, não. Isso é para os filhos, isso é para os filhos. Mostra as suas mãos assim. Diga obrigado, Pai, porque através dessas mãos você vai operar milagres extraordinários. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém mesmo? Grita na sua casa, diga bem alto: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assim como Jesus é, eu sou. Ok? Então, esse é o fator, tá? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus pelo que Jesus fez e não pelo que eu faço. Eu sou o que ele me tornou e eu vou honrar o que ele me tornou. Teve um dia que eu estava assistindo Paixão de Cristo pela milésima vez, chorando. O Espírito Santo falou comigo, Céu, quando eu vi aquela cena dos açoites, o Espírito Santo falou comigo, Céu, você acha, pode achar que não merece ser curado, mas Jesus merece que você seja curado. Eu falei, como é isso? Ele falou, não é justo para ele ter sofrido daquele jeito e você continuar sofrendo. Viva uma vida que dignifica o sacrifício de Jesus. Aceite tudo que ele fez por você. Sobre isso. Amém, meus amigos? Amém mesmo? Uai de mim. Vambora? Cadê, pastor, cadê as perguntas? Manda pergunta aí agora. Vamos tentar desbugar um pouco, né? Respirar. Só Querendo. me dá um minuto aqui pra eu pedir um carregador aqui, porque minha bateria tá indo embora. Certo, certo. Gente, quem tiver perguntas, pode Mamá, pega colocar. pra mim o carregador de celular ali, filha. Vê se tá É, lá no meu quarto. Pergunta a já sua mãe, correndo. tinha algumas perguntas, que a gente já tem perguntas aqui, então já selecionei aqui duas perguntas nesse assunto, Justiça de Deus, mas quem tiver mais, pode colocar aí no chat. Por mim, a gente ficou ouvindo o céu aqui até meia-noite. Gente, Certo. pelo amor de Deus, tá? Faz pergunta sobre a justiça de Deus, porque, pô, eu dou aula, cara, eu faço mentoria e dou uma aula sobre um assunto. Gente, e aí, pergunta sobre o que eu falei na aula. Aí o cara vem, tatuagem é pecado? Eu falei, gente, não, não, não. Me ajude, por favor. Por favor, tatuagem não. Tatuagem hoje não. Aí eu faço que nem um amigo meu, não deixa o inimigo te usar, não. Vamos lá. Pergunta número um. A pergunta é o seguinte, Céu: como evitar a mentalidade de justiça própria enquanto confiamos na justiça de Deus? Como evitar a mentalidade de justiça própria enquanto confiamos na justiça de Deus? Ó, a justiça própria, ela é alimentada por religiosidade. Ela é alimentada por legalismo, certo? Biblicamente falando. Desconhecendo a justiça de Deus, estabelecendo a sua própria, não se sujeitar a que vem de Deus, tá? Eu falo sobre isso em Vida do Espírito no seguinte: tudo que as orações mais eficazes da nova aliança não são orações por bênçãos, por livramento, por nada disso. São orações por espírito de sabedoria e de revelação. Então, se tem uma coisa que você pode fazer para evitar essa mentalidade contrária, por que que eu não preciso da minha justiça? Porque eu tenho a justiça de Deus. É recebendo revelação. Essa nova criação que é justificada, essa nova criação, esse novo nascimento que você tem, essa nova espécie de humanidade que você é, ela não é alimentada por conhecimento intelectual, ela é alimentada por revelação divina. Então, se é uma coisa que você deve fazer é orar por espírito de sabedoria e revelação. Eu vou até posso encaminhar para vocês aí coisa de orações que eu fiz. Efésios 1:15, Efésios 3:14 até o final, Colossenses 1:9 e Filipenses 1:9.
Você pode fazer essas 4 orações por você mesmo. Isso vai explodir na sua cabeça e você vai conseguir se manter nessa revelação da justiça de Deus. Amém. Boa, muito boa isso aí. Tá bom? Uma outra pergunta aqui. Quem fez isso aqui não mandou um nome, mas só mandou a pergunta. Como podemos ajudar outras pessoas a entenderem a justiça de Deus de forma fácil e bíblica? Ok. Tudo tem que ser pelo Espírito, pela condução do Espírito Santo. Eu não ensino esse assunto para qualquer pessoa. Eu não ensino esse assunto para quem não quer ouvir. Então, uma das coisas que você precisa é discernir os corações pelo Espírito Santo. Porque você pode trazer uma verdade absoluta para alguém que não quer aprender ou que está fechado naquele momento. Entendeu? Então você tem que aprender a discernir quando falar e como falar, e isso não tem técnica, isso é pelo Espírito Santo. Só para vocês entenderem, tem uma amiga minha, uma cantora, menina, uma voz maravilhosa, assim, mulher de Deus, sabe? Criada no Evangelho, mais um pouco religiosa. E quando eu comecei a estudar sobre cura divina, meu amigo, eu estava parecendo um fariseu de cura. Eu queria botar a mão, se você espirrasse na minha frente, você não crê não, é? Incrédulo! E aí eu ia para impor a mão, tal. E essa amiga minha, cheia de alergia, né? Espirrando o dia todo. E ela tinha umas confissões bonitas, tipo minha rinite, minha sinusite, minha gastrite, minha dor de cabeça. Ela se apossava de tudo. E por eu crer em cura divina, a sua fé às vezes se torna uma exposição da incredulidade dos outros, né? Então essa amiga minha, com o marido dela, ela começou a se afastar de mim e de Carol, minha esposa. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo falou: Ó, você está afastando por causa da sua intolerância e tal, então segure a onda. Eu falei: tá bom. Ela não quer, ela não crê, então não adianta você falar sobre isso com ela. Eu parei de falar, ok? E retornamos ali o relacionamento, a gente saía junto, eu e Carol, ela e o marido, história junto, né? Amigos mesmo. Até que um ano se passou e ela detectou vários nódulos na prega vocal. Ela é cantora, começou a entrar em pânico. E aí ligou para Carol, para falar com Carol, e passou lá em casa. Eu não atendi muito porque eu estava saindo para pregar em uma reunião. Aí nesse dia, eu só ouvi assim, o comentário e saí. Quando eu saí, o Espírito Santo falou: por que que você não orou por ela? Eu falei: mas ela não vai querer me ouvir. Eu falei: agora ela está aberta. Ele falou: você tem que orar por ela. E aí eu liguei para minha esposa: ó, diga a Dai que Deus mandou orar por ela, para ela ficar aí. Quando eu acabar a reunião, eu volto e vou orar por ela. E ela ficou lá, ela creu nessa. E comecei a ensinar para ela sobre fé, sobre como receber aquele milagre, coisa de 5 minutos. Porque não adianta, gente, você impor a mão sobre alguém apenas esperando cura, não. Ensine a pessoa. O impor a mão é um resultado de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Imporão as mãos. Então você deve pregar primeiro para gerar uma fé. A pregação, às vezes, é um testemunho de uma pessoa que você orou e funcionou, tá? Para levar ela a acreditar que quando você tocar nela, ela vai ser curada. Entendeu? E aí eu conversei com ela. Na hora, cara, quando eu toquei, nem orei, eu só toquei no pescoço dela, ela sentiu queimar, e no outro dia ela fez os exames, todos os nódulos tinham desaparecido. Agora, pelo Espírito, eu recebi uma direção de falar para ela, de ensinar para ela, ela estava aberta. Então, só o Espírito Santo pode trazer esse direcionamento, né? Você vai discernir os corações. Então, quando você percebe uma resistência, não lance pérolas, né? Segura, espera um momento. O Espírito Santo vai comunicar para você. Essa pessoa não está pronta ainda. Pode acontecer uma circunstância que ele vai te dar, ó, sinal verde, vai, fale agora. Entende? Eu aprendi isso. A gente tem uma revelação, a gente quer sair metralhando, falando para todo mundo e às vezes frustra, porque nem todo mundo tá querendo ouvir. Eu fiz até uma música que a letra diz: eu conheço uma mensagem que pode transformar um mundo, mas eu também conheço um mundo que não quer ser transformado. Então a gente precisa discernir pelo Espírito Santo quem quer ouvir, quando ouvir e como ouvir. Tá bom? Muito bom isso, muito bom. Dá até uma vontade de começar a fazer umas perguntas aqui sobre ser guiado pelo Espírito Santo. E o Vamos pessoal embora.
Perguntas aqui sobre cura. Gente, pergunta sobre cura. Tem aula de cura. Curar os enfermos, expulsar os demônios. A gente vai deixar essas perguntas. Tem uma pergunta aqui muito boa aqui, vontade de responder, mas a gente não vai responder ela hoje, não. Tem alguém que fez aqui uma pergunta clássica da justiça de Deus. Sempre faz essa pergunta. Eu sou justiça de Deus, mas eu ainda peco. Como eu posso parar de pecar? Ele respondeu aí no meio do caminho, mas podemos ouvir. Ó, primeiro fator é, é que o parar de pecar, ele é um processo de revelação que você vai recebendo dessa justiça. Saber que é justiça é uma coisa. Acreditar que é justiça de Deus é outra coisa. Você pode ter uma informação de que você é a justiça de Deus. Mas quando você tem uma revelação de que você é a justiça de Deus, automaticamente as áreas de pecado onde você era dominado, elas vão sendo destronadas, elas vão sendo eliminadas, entende? Então, toda área onde você se mantém refém do pecado é uma área onde você ainda não entendeu quem você é, entende? Porque você é de uma nova espécie, ok? Tem coisas naturais que você pode fazer, evitar circunstâncias, porém, não se condenar e trazer sempre a mente cativa para o que Jesus te tornou, entende? Eu sou uma nova criatura, eu não presto mais para isso. Satanás, você bateu na porta errada. Aqui já é Céu Fernandes. Céu Fernandes, dominado pelo pecado, já morreu na cruz. Eu sou uma nova criatura. Entende? Então, eu tive uma experiência negativa no meu início de fé. Pra você ter ideia, a cada 10 pastores que cuidaram de mim, 8 caíram em área sexual. E aí, eu entrei quando eu me tornei pastor, né, que não é o meu chamado, eu pastoreei, mas não é o meu ministério. Eu tenho uma foto de, tipo, um ano depois que eu me tornei pastor, porque foi um pedido das pessoas, tá? Elas imploraram para eu aceitar. Eu estava com uma barba gigante, eu estava com uns dreads, muito gordo, assim, com cara inchada, e tem uma foto, cara, que eu tô parecendo um mendigo. E aí, teve um dia que eu tava revirando meu celular, que eu vi essa foto, e falei, misericórdia, quem é esse possesso aqui? O Espírito Santo falou, esse aqui é um menino que estava morrendo de medo de acontecer com ele o que aconteceu com os pastores que cuidaram dele. Então, eu me permiti ficar feio para não me tornar atraente para as mulheres, para não cair. Olha que coisa. Isso foi no meu inconsciente. Até que eu entendi. Estou fazendo até botox hoje, estou livre. Mas eu comecei a entender quem eu sou, né? E Deus não tratou isso dizendo, isso está errado. Ele trouxe para mim a revelação de que eu sou uma nova criação, de que eu sou justiça de Deus. As pessoas acham que essa coisa de graça e de ouvir sobre justiça vai levar as pessoas a agora pode pecar. Pelo contrário, elas vão entender quem elas são. Entendendo que elas são, elas não podem mais ser dominadas por nada. Teve um rapaz da nossa comunidade aqui em Salvador que foi um testemunho assim absurdo. Esse cara não teve pai, né? Então ele vivia numa carência assim. Hoje é um testemunho. O cara trabalha comigo, menino maravilhoso, pai de família, mas assim, ele era muito carente, sabe? Ele queria me ligar 10 vezes por dia, queria que eu atendesse. E eu não tenho chamado de pastor, né? Nem atendia. Bicho chato e tal. E aí, ligando para todos os pastores, ninguém aguentou ele. Ele falou: quer saber? Ninguém quer me ajudar na igreja, não. Eu vou sair da igreja. Vou pecar doidado agora. Esse cara sumiu. 2 dias depois ele reaparece. E aí ele falou para mim: o céu, velho. Rapaz, velho, quando você entende a graça e você quer voltar para a vida de pecado, é ruim demais, pô. Eu tinha que me esforçar para ter vontade de pecar. Não aguentei, não. Voltei para a igreja. Imagine os caras tentando dar droga pra ele, tentando botar a mulher lá pra ele se prostituir. Ele não conseguia. Dizia, pô, velho, que porcaria é essa? Você entendeu? Porque apesar da carência dele, ele entendeu quem ele era. Então pode ter certeza que não é compatível saber que é justiça e continuar pecando.
Se você continua pecando é porque você ainda não entendeu. Então, ore por revelação. Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu entenda. Porque o pecado não vai ter domínio sobre você. Está claro na Bíblia. Você já morreu para o pecado. Como nós pecaremos ainda mais se nós estamos mortos para o pecado? O problema é que o fato de você se esforçar para não pecar, isso é justiça própria. E aí acaba dando força ao pecado. É a mesma coisa de você tentar varrer a casa com a vassoura suja. Você está usando o elemento errado. Você está usando a sua carne para tentar vencer a carne. Você não vai conseguir. Paulo diz: ande no espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. Então, pega essa frase. A área onde você é dominado é a área onde você ainda não entende o que Jesus te tornou. Simples assim. Bem, amém, gente. Eu Quem nem não... respondo, né? Eu faço outra pregação, aí fica chatão. Bora, continua. Eu ia até abrir para mais uma pergunta, mas só que a nossa hora chegou. Nossa hora chegou. Foi mesmo, pai. Pô, eu tô pensando que é 8 horas ainda, velho. Pois é. Então, aí 9h30, meia-noite não chegou. Pois é, gente. Paulo botou aqui meia-noite e não chegou. Se deixar, a gente vai. Se deixar, a gente vai. Tem dia que a aula vai até 10h30, posso assim, gente, mais 5 minutinhos. A gente quer honrar aí o tempo aí de todo mundo, também do céu. Gente, quem está feliz hoje? Eu estou muito honrado, porque muitas vezes que eu ouço, já ouvi, continuo ouvindo tudo que o céu ministra. Eu dou graças a Deus. Lá atrás, em outro ministério, em outra coisa, um dia eu estava ouvindo assim, tem mesmo. Muitos de vocês aí foram destravados aí. E lá nesse ministério eu nem podia falar abertamente, né? Como eu falei aqui. A gente que ouvia assim, ó. Eu sou justiça de Deus, mas tem outra. Eu sou justiça de Deus. Mas, tem um mais, né? Tem um mais. Mas, É, tinha sempre um mais. Graças a Deus a gente foi liberto do mais. Glória a Deus. amém, amém. Amém, gente. Sei que foi muito poderoso hoje. Eu vou chamar já o Tiago aqui, que ele tem um negócio para falar com vocês que é muito importante, algo que a gente quer fazer aqui hoje. A gente não fez nas outras semanas, mas tanto o céu. Semana passada estava o John aqui. John também deu um. É literalmente mergulhado, porque semana passada a gente mergulhou na graça, hoje a gente foi ainda mais profundo nessas verdades. E só para te dizer que essa é a última aula aberta do ano. Só ano que vem agora. Então já quero já te encorajar aí com muita coisa, muitas coisas que estão acontecendo mergulhadas. Eu já quero já te contar, né? Daqui a pouco eu vou falar com o Selma assim, que tal mais aulas com o Cel Fernandes? Vai ser muito bom. É claro, eu sei que vocês amam me ouvir toda segunda, quarta e todos os dias aí, mas é muito bom também ouvir o Cel. A voz dele ecoa para o Brasil. Nós amamos sua vida, amém? Amém, Amamos meu demais. amigo. Muito obrigado pela tua vida e ministério. Quem pode aí dizer uma boa palavra de encorajamento para o Cel Fernandes aí no chat aí? Uma boa palavra de encorajamento aí para ele continuar fazendo o que ele tem feito, para ele Amém, continuar amém. indo. Eu vi aí muitas pessoas compartilhando testemunhos aí, agradecendo. Seu obrigado porque eu ouvi sua vida. Alguém aí no dia que a gente estava falando que ia ter uma aula contigo falou assim: olha, eu não entendia nada. Aí um dia eu vi um vídeo de alguém falando mal do Céu Fernandes. Aí eu fui assistir o vídeo dele. Eu falei assim: exatamente. Glória a Deus pelos que falam mal. Glória a Deus. Fala Glória mais, a pô. Deus, eles sejam muito abençoados. Eles, Dá engajamento, dá engajamento. Bora, quero mais. eles são muito abençoados por todos aqueles que falam, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Ah, essa igreja que faz isso. Oh, meu Deus. Meu Que mal. sonho é ter um vídeo no YouTube, alguém dizendo as heresias de Céu Fernandes. Meu sonho, pô. A gente vai Não bater fizeram essa. ainda não. Um dia desse alguém falou assim: olha, eu tenho quase certeza que aquela igreja lá tem uns ocultismo por trás. Eu, rapaz, Ocultismo. rapaz, oh, que bom, que boa notícia. Que Hum, bom. boa notícia, vocês não estão conseguindo mais explicar, glória a Deus. Amém. Deixa eu chamar aqui o Thiago, ele tem algo para compartilhar com vocês aí hoje.
Tem várias mensagens para ti aí, Céu, Tô no... lendo algumas aqui, maravilha. Amém. Cadê o Thiago? Thiago